aumentar as vendas este ano. É nosso convidado, o economista e professor da Universidade do Minho, Luís Aguiar Conraria. Muito boa noite. Boa noite. As exportações, houve uma boa notícia, nos 5 primeiros meses deste ano cresceram, de facto, mas notícias como estas, nomeadamente do mercado-alvo das nossas exportações de Espanha, vão afetar os nossos números? Podem afetar, evidentemente. De qualquer forma, eu não seria assim tão pessimista quanto isso relativamente à Espanha. É verdade que há uns anos exportávamos imenso para a Espanha, mas a cota das nossas exportações que vai para a Espanha tem vindo a ser reduzida. Aliás, mesmo desde que a crise começou e que as nossas exportações aumentaram imenso, grande parte desse aumento foi dirigido para países fora da zona euro e fora da União Europeia. Portanto, esse efeito, claro que pode existir, e empresas que dependam imenso do mercado espanhol, evidentemente, nós sabemos o que é que acontece com medidas de austeridade. Portanto, tal como nós reduzimos as nossas importações, os espanhóis vão reduzir as importações deles. Portanto, vão sofrer, evidentemente. Mas esperemos que não seja o suficiente para reverter as boas notícias que temos tido sobre o comércio haverá externo. uma outra face da moeda? Com o aumento do IVA, os espanhóis poderem consumir mais cá? O aumento do IVA é bom. Em Espanha, quer dizer, voltamos sempre ao mesmo. Há os dois efeitos, não é? Portanto, obviamente, aumentam os preços, tenderão a consumir um bocadinho menos. Isso pode afetar as nossas exportações. Agora, por outro lado, nós tínhamos um IVA muito mais alto do que em Espanha, especialmente ali nas zonas fronteiriças, pode ser que possam beneficiar do facto desse diferencial baixar um bocado. Agora, o quanto irão beneficiar, não sei. Não sei, As exportações, aqui falou-se ainda agora, ouvimos vários empresários falarem em diversificar mercados. O próprio presidente do AICEP fala em exportações para novas geografias. Mas há condicionantes, não só o preço como questões burocráticas. Nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar do caso do Brasil. O caso do Exportar para o Brasil não é fácil. O caso do Brasil é terrível, não é? Aliás, é muito engraçado ver todos os abraços de amizade que vemos entre políticos portugueses e brasileiros e empresários que se encontram, mas de facto exportar para o Brasil é muito difícil. O Brasil é dos mercados mais fechados que existem. Mas essa realidade já existia antes da crise, não é? Essa realidade já existia antes. Portanto, os empresários portugueses têm conseguido reagir bem, mas realmente em relação ao Brasil é uma pena que os nossos políticos não consigam fazer mais pressão sobre o Brasil para abrirem a porta às nossas exportações. Mas diversificar Mas, de facto, os mercados é uma das soluções para o que extracomunitários, não é? É o que temos de fazer. É o que temos de fazer. Na zona euro, especificamente. É o que tem vindo a ser feito pelos empresários portugueses. Também é interessante. É muito comum ouvir intelectuais, professores universitários, sociólogos, a criticarem a qualidade dos empresários portugueses. Mas, de facto, o que nós temos visto desde que esta crise começou foi que o único indicador favorável que nós temos tido são as exportações. Os nossos empresários têm mostrado uma capacidade de diversificação e de enfrentar as dificuldades extraordinária. Luís Aguiar Conraria, esta semana ficou marcada pelo chumbo do Tribunal Constitucional aos cortes nos subsídios, não este ano, a inconstitucionalidade dessa medida. Onde é que o Governo vai buscar o dinheiro? Deixe-me dizer que, por uma questão de honestidade intelectual, eu sou parte interessada. Portanto, eu sou daqueles funcionários públicos que tiveram os 2 cortes de subsídios e que antes disso, já no tempo do outro ministro anterior, o Fernando Teixeira dos Santos, tive a redução de vencimento de alguns entre os 5% e os 10%. Portanto, eu sou parte interessada e as minhas declarações a seguir devem ser vistas como tal. Fica feito o reparo. Mas toda esta situação do Tribunal Constitucional é interessante, porque geralmente as leis são enviadas para o Tribunal Constitucional ou o Presidente envia as leis para o Tribunal Constitucional quando tem dúvidas sobre a sua legalidade. Neste caso foi exatamente o contrário, porque toda a gente sabia que era inconstitucional o que estava a ser feito, por isso mesmo é que o Presidente da República não enviou a lei para o Tribunal Constitucional, não fazendo o que lhe competia e violando o juramento que fez de fazer cumprir a Constituição. Portanto, nesta história, o Presidente da República fica muito, muito mal na fotografia. Agora, que alternativas há? Não sei. Portanto, a redução da despesa é complicada, porque, de facto, a despesa com funcionários públicos e pensões deverá representar algo como 75% ou 80% da despesa total do Estado. Portanto, é difícil. Não podendo mexer aí, ou não podendo mexer muito aí, é difícil fazer reduções sensíveis. Portanto,
obrigatoriamente ter-se-á de ir para o setor privado. A aumentar impostos. Em que moldes? Eu não sei em que moldes é que vão fazer, mas nesta discussão pública que se tem visto sobre este tema, fala-se muito que há uma desigualdade estrutural entre setor privado e setor público. Os empregados do setor público têm um emprego muito mais seguro, a probabilidade de irem parar o desemprego é muito menor. Mas isto não é verdade para todos. Ainda há bocado estivemos aqui a ver a entrevista do líder do Sindicato dos Professores e vimos a quantidade de pessoas contratadas que trabalham para o Estado que vão perder o emprego. E há imensos casos nessa situação. Eu tive vários colegas meus que foram despedidos porque não acabaram o doutoramento nos prazos previstos e, portanto, os contratos não são renovados. Portanto, no setor público, há pessoas, de facto, que têm um emprego muito seguro, é o meu caso, mas também há pessoas que vivem numa situação de precariedade imensa. Portanto, se a ideia é que se pode impor mais impostos nas pessoas que têm o emprego mais seguro, pode-se aplicar isso na generalidade, mesmo no setor privado. Quem está com um contrato a termo incerto, a probabilidade de hipótese de emprego é pequena, desde que empresas tenham boa saúde, evidentemente, e há muitas empresas à falência, mas também há muitas empresas com boa saúde. Se calhar uma forma inteligente de contornar esta decisão será aumentar os impostos de acordo com o tipo de contrato que os trabalhadores têm. Se têm um contrato mais seguro, que os protege mais do desemprego, se calhar poderão pagar uma taxa extraordinária e os outros que estão em situação mais precária, se calhar, não a pagar. Isso agora tem outra vantagem. Se isto fosse feito, estar-se a dar um incentivo às pessoas para mudarem de contrato de trabalho, de um contrato de trabalho mais seguro para um mais flexível, que é uma das metas a atingir pela Troika, que a Troika pretende que atinjamos. Precisamente aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. Portanto, isso até é uma forma de quem quiser fugir aos impostos, fugir, aqui com muitas aspas, quem quiser evitar pagar mais impostos, se estiver disposto a mudar de contrato de trabalho, de certa forma é bom, aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. E uma solução de, chamemos, dividir o mal pelas aldeias, por exemplo, subtrair aos subsídios de todos, públicos e privados, uma porção em que não haveria um corte de 100%, não é? Não havia uma ausência de subsídios, chamemos-lhe assim, mas havia uma parcela que era retirada. É uma solução viável? Essa é a solução mais fácil. Mesmo aquela que eu lhe estava a dizer agora que se aplicaria a todos, mas de acordo com o tipo de contrato, não sei sequer se seria legal, que não é a minha especialidade. O que está a sugerir é o mais fácil, que seria, por exemplo, cortar 25% dos subsídios, se calhar meio subsídio de Natal, ou seria suficiente se fosse aplicada à generalidade. Outra hipótese será penalizar um bocadinho mais os funcionários públicos e aos funcionários públicos tirar-lhes um subsídio de férias ou de Natal e aos de privado tirar-lhes 25%. Tudo isso é possível. Agora, a redução da despesa qualquer que seja a solução vai gerar, obviamente, controvérsia. O que é bom. O que é bom. É bom e é bom que os nossos governantes se convençam que não podem fazer o que lhes apetece e que as pessoas reagem. E, portanto, se houver... Até agora estava tudo em cima dos funcionários públicos. A grande parte destes cortes foram parar aos funcionários públicos e em cima dos desempregados, que perderam o emprego com estas medidas, pessoas que perderam o emprego com estas medidas de austeridade. São esses que têm pagas favas. Se começar toda a gente, de facto, a pagar, pode ser que comecem a exigir outro tipo de atitudes do governo, como, por exemplo, cortar a sério nas despesas com as PPPs. Se calhar é um outro sítio onde nós podemos Aliás, ir. na Comissão de Inquérito às PPPs, Guilherme de Oliveira Martins dizia que há margem para a renegociação. Aquilo que está neste momento a ser subtraído nas despesas com as PPPs não é o suficiente? Poderia, de facto, o governo ir mais além? Eu até agora não vi nenhuma redução. Tanto quanto eu consegui perceber, e também posso não ter percebido bem porque estas coisas são difíceis de entender, tanto quanto consegui perceber, houve renegociações que basicamente fazem com que o Estado pague por mais anos e pague menos por cada ano. Portanto, isso de facto alivia no curto prazo, porque pagamos menos por cada ano, mas dado que pagamos durante mais anos, o valor da dívida, digamos, continua o mesmo. E vamos lá ver, e enquanto isto for feito por negociação, será sempre assim. Por negociação, se eu tenho um contrato consigo, você não vai concordar a alterar o contrato se ficar prejudicada no contrato. Quer dizer, não há volta a dar. Por negociação ou renegociações, os privados nunca irão ficar prejudicados ou muito prejudicados. O que me parece é que isto, de facto,
E até houve já entrevistas de Paulo Moraes sobre este assunto, e realmente indiciam que isto são casos de polícia. E sendo casos de polícia, o que temos é de anular os contratos onde for possível anulá-los e voltar à estaca zero. Falou em renegociação, melhorar e facilitar, foram os dois termos de que falou Vítor Gaspar depois da reunião do Eurogrupo. Aquilo que lhe pergunto é o que é que acha que vai acontecer na quinta avaliação da Troika em agosto? Vai haver um reajustamento? Penso. Vai ser compensado o bom aluno? Penso que sim. Nesse aspecto, o Governo tem feito o que lhe compete, que é, de facto, reduziu a despesa este ano, e haver alguma derrapagem no déficit será essencialmente pelo lado da receita, o que é algo que não é assim tão grave. Portanto, o que mais importante é, de facto, manter a despesa pública mais baixa. Isso é que representa a estrutura do Estado. O facto da receita pública baixar até é bom. É sinal que as pessoas estão a pagar menos impostos, ou arranjam esquemas para fugir dos impostos e tal, e portanto conseguem viver um bocadinho melhor. O baixar a receita, de facto, não me incomoda muito. Baixar a despesa é o mais importante, e isso, pelos vistos, parece estar controlado. Portanto, eu penso que a Troika será flexível. Aliás, evidentemente que todas as juras foram feitas desde a assinatura do programa até agora, todos os juros feitos pelo Governo, que não irá renegociar. Obviamente que isso está implícito que é isso que tem de ser dito para fora, porque as negociações não são feitas na praça pública, não é? Portanto, já houve aquela indicação do Ministro das Finanças alemão de que, se fosse necessário, se nós nos cumpríssemos aquilo com que nos tínhamos comprometidos, que eles estariam aqui para nos ajudar, e, portanto, eu conto com isso. E há outra questão. É que cada vez mais o problema já não é só Portugal, Grécia e Irlanda, não é? Portanto, temos a Espanha, temos a Itália, temos eventualmente a França, e, portanto, se a situação em Portugal se deteriorasse mesmo, facilmente se poderia contagiar para os outros países. É professor da Universidade do Minho, passaram-lhe pelas mãos vários processos de equivalências. Visto que também está na ordem do dia o caso da licenciatura de Miguel Relvas, ouvimos da JSD questionar a tal lei de 2006. O que é que tem a dizer sobre esta lei? Sempre houve equivalências. Não é desta lei, na lei anterior. Um aluno que tivesse feito 2 anos do curso de Economia na Universidade do Porto, fosse transferido para a Universidade do Minho, e evidentemente que a cadeira de Matemática que tivesse feito no Porto, muito provavelmente iria ter equivalência a essa cadeira na Universidade do Minho. Que há competências adquiridas. Não é nada do outro mundo. A Universidade é credível, nós não teríamos nenhum problema em atribuir equivalência. Ora, o que a lei prevê são equivalências. Equivalências presume-se que, se o aluno fez Filosofia na Universidade do Porto, que eu não lhe vou dar equivalência à Matemática na Universidade do Minho. Portanto, equivalência está subentendido que é acreditar aquilo que é equivalente. Aquilo que se passa com o Ministro de Relvas não tem nada a ver com isto. É acreditar o que, obviamente, não tem nenhuma equivalência possível. Mas lá ver, um exemplo absurdo. Imagino que o José Mourinho vinha fazer o mestrado em Desporto da Universidade do Minho. Fazia algum sentido não lhe dar equivalência à disciplina de gestão de treino? Quer dizer, ou de metodologia de treino de futebol, obviamente tinha equivalência, não é? Não faz sentido não lhe dar equivalência a isso. Agora, o que se passa com o Ministro de Relvas é completamente diferente. É um título de causa. Muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada pela análise. Boa noite. Boa noite.